Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 95. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao encontro de nossas graças, colhemos os passos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos lança o fundamento da terra, as mãos que pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde adorar as nossas as vertentes ante Deus. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, Não ignoreis quando vossos pais me tentaram pondo à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Vamos ler hoje todos juntos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão pelos campos. Aleluia, né? Glórias a Deus. Então, como o salmista diz aqui no início, né? Nós estamos aqui essa noite para louvar o Senhor, para glorificar, para celebrar, né? Para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que é bom, né? Um Deus misericordioso, um Deus que cuida de nós, né? Que guarda, que supre as nossas necessidades, que nos dá livramentos, né? A todo momento. Às vezes a gente não vê, mas o Senhor está nos livrando. Então nós estamos aqui para celebrar, para glorificar e para agradecer esse Deus tão maravilhoso, né? Tão poderoso que nós servimos, que nós cremos que está presente aqui nessa noite, neste lugar. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos na sua casa, meu Pai, na tua presença, Deus, para louvar, Senhor, glorificar e engrandecer o teu santo nome, Deus. Nós te apresentamos, Senhor, cada vida, Deus, que está participando deste culto, Senhor, e pedimos, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar sobre nós, Senhor, a tua unção, meu Deus, o teu Espírito Santo, a tua graça, e que o Senhor vai repreendendo, Deus, do nosso meio, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Toda enfermidade, Deus, toda ansiedade, meu Pai, todo desânimo, meu Deus, que o Senhor vai repreendendo todo medo, meu Pai, tudo que o Senhor sabe, Deus, que tem atrapalhado o teu povo, Deus, que tem impedido, meu Deus, que o Senhor vai repreendendo em nome de Jesus, Senhor, e pedimos que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer e que o Senhor continue nos guardando, meu Pai, em todos os nossos caminhos, Senhor, como diz a tua palavra, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Salve o nosso Pai, Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor, glorificar o seu santo nome, que devemos todo louvor e toda glória. O número 8, tá? Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, que nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre digno. Não há, nem mais humilde, nem mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só,
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor. Deus, te agradecemos por cada vida que está presente aqui nessa noite e pedimos que o Senhor continue agindo no nosso meio, agindo nas nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor fale conosco, Senhor, através de cada oportunidade, Deus, através da pregação, Senhor. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, cheios da Tua presença, Senhor, da Tua alegria, meu Pai, da Tua paz, Senhor, e do Teu Espírito Santo, Deus. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora é o momento das oportunidades, né? E eu queria saber se algum dos irmãos aceita para louvar o Senhor, para contar um testemunho, para deixar uma passagem da Bíblia. A irmã Ivani aceita? Não? Saudosos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Palavra de Deus em João 8, a partir do 44, diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Amém? Devo dizer aos irmãos, mas nós sabemos disso, que os dias são difíceis. Há um conflito mundial que nos assola, e com isso caiu esse vírus no nosso corpo, e tem realmente nos transtornado inúmeras famílias, na verdade. E é difícil uma família que não tem um ente que não tenha sido acometido por esse vírus. Mas Deus está no controle e Ele sempre nos dá a saída. Basta a gente crer nele e fazer também por onde, né? Que Deus dá esse livre-arbítrio para nós. Mas a palavra de Deus diz aqui, né, que nós, o povo do mundo, né, já que o mundo está no maligno, ele tem por pai o diabo, e nós temos que fazer essa diferença como os cristãos e buscar a Deus, que é o nosso único e eterno Salvador, e não dar escape nessa vida enquanto aqui nós estivermos. E outra coisa que eu digo é para a gente não ficar também buscando esse conflito, muitas vezes até que causa até dissabor até na própria família, né? Que uns torcem por uma coisa, outros torcem por outra, no sentido de se vacina, não vacina, se usa máscara, não usa máscara. Então cada um tem uma opinião, mas o certo é que Deus está agindo e está dando a saída para a gente, que não é só de vacina, tem remédios que também podem nos curar e prevenir também, né? Mas o certo é que Deus nos alerta para que a gente ouça a palavra dele, né? Porque ela sim vem de Deus, e na Bíblia a gente encontra inúmeros testemunhos nesse sentido, porque a gente firme com Deus, a gente consegue suportar as tormentas aqui do mundo. Então não deixemos de adorar a Deus e seguir os seus ensinamentos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós estamos felizes hoje também, né, com a visita dos nossos irmãos, da Ivani, né, do Daniel, da Helenice. A Edith também faz um tempo que não vinha. Então sejam muito bem-vindos, né, voltem sempre. E aí eu queria saber se a Helenice aceita a oportunidade. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Só para deixar a saudação. Posso falar aqui? Pode. Só agradecer mesmo, porque eu me senti privilegiada, né, e honrada pelo convite, né, pelo pastor trazendo para ouvir a palavra, né? Sempre é muito bom, assim, a gente não vive, né? Depois de
fazermos aliança com Cristo, esse é o nosso alimento, né? Porque o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então esse é o nosso alimento, né? Então nós precisamos desse alimento para caminhar todos os dias, sendo nas dificuldades, sendo nas bonanças, né? Nós temos que ter a palavra de Deus para nos conduzir. E a revelação da palavra, muitas vezes, quando o homem não fala, né? Quando os homens de Deus não estão aí para falar, o que aconteceu com Balaão? Até a mula de Balaão falou, né? Então nós estamos vivendo época em que nós temos que realmente não só falar a palavra de Deus, mas principalmente viver a palavra de Deus. Porque o nosso testemunho sempre vai falar mais alto, né? Então, que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e esteja nos ajudando nesses momentos difíceis, onde a apostasia, a cada dia nós estamos nos deparando com ela. Então, assim como Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que a gente consiga viver esses momentos agora, aprendendo mais de Deus e falando mais de Deus e vivendo a palavra de Deus. Amém. E é isso. Obrigada. Amém. Aleluia. Mais algum? Simone, aceita a oportunidade? Aleluia, né? O salve irmão com a paz do Senhor, amém? Amém. Grande é o nosso Deus. Por isso nós estamos aqui neste lugar para louvar e glorificar esse Deus maravilhoso. O Deus é bom, não é, gente? Mesmo com essa chuva, também toda a gente aqui na igreja, todo mundo bonito, todo mundo alegre, e todo mundo querendo que estamos com saúde, né? Por isso nós queremos glorificar o nosso Deus nessa noite, né? Eu agradeço a Deus, né? Que eu convidei aí a meus amigos aí, a Miera, a Eunice, o Daniel, a irmã Edita, a irmã Evani e todos os irmãos da igreja, né? E eu quero dizer, pastor Washington, que Deus é sábio demais, meu irmão. É verdade. Deus é sábio, fazia uns 8 meses que me incomodavam para me convidar para me pregar aqui na igreja, aleluia. E só que a minha filha sabia, você criou para mim, né? Olha aí como Deus é maravilhoso. Deus é sábio demais, por isso que nós só temos que agradecer nessa noite, né? O pastor Washington está aí para trazer uma palavra abençoada, né? A irmã de Sângela também, a mulher de Deus, o pastor de volta abençoado do Senhor, né? Que Deus venha abençoar nessa noite cada vida que entrou aqui nesse lugar, né? Porque esse Deus que nós seguimos é um Deus de poder, é um Deus de amor, é um Deus de glória, é um Deus de milagre. E Ele está aqui nesse lugar, nesta noite, com as mãos estendidas para nos abençoar. Por isso nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, ó Deus, por cada vida que está aqui, Senhor. Por cada vida, cada família representada. Nós estamos vivendo num mundo muito triste, mas Deus que nós servimos é muito bom. Por isso nós vivemos alegre. Nós que servimos o Senhor, nós somos diferentes, aleluia. Por isso nós só temos que agradecer a Deus nessa noite, porque Ele é fiel e Ele está aqui nesse lugar para nos abençoar, né? Eu estou até com a irmã, eu estou com uma amiga minha, né, na UTI. E ela está assim, muito ruimzinha, né? Depois eu quero pedir para os irmãos, o nome dela é Genoveva. Não vou nem orar água, não. Vocês orem em casa mesmo por essa senhora, né? Porque ela ainda tem uma filha, tem um filho, tem um neto para criar, né? E vamos pedir ao Senhor que interceda a vida dela, né? Deus dê a cura para aquela senhora, aleluia, em nome de Jesus, né? E o segredo da vitória, meus irmãos, é orar. Não adianta. Oração é a chave da vitória. Não adianta. Se você quiser bênção, você ore. Se você quiser alegria no seu coração, você peça ao Senhor. Porque Ele é quem nos dá. Aleluia. Tem um corinho que fala assim: eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero dizer
servir com mais fidelidade. A alegria do Senhor é nosso força. E nós temos que ser fiel ao Senhor. Porque a fidelidade é bom demais com o Senhor, aleluia, porque nós vivemos num mundo muito triste agora, né? E nós temos que ser fiel ao Senhor, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que pregar a palavra do Senhor, nós temos que evangelizar. Hoje a escola dominical falava de evangelização, e nós temos que evangelizar, porque tem muita gente precisando de oração, aleluia, tem muito mais gente precisando de oração do que dinheiro, gente, aleluia, mas o povo não está feliz. Mas o Deus que nós temos está aqui nesse lugar. E Ele vai abençoar cada um em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus e a oportunidade. Aleluia. Eu vou tirar a máscara com o meio de vocês, né? Não tem problema. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, a irmã Ivanilda, que é a Evangelha Convidou, a Daniela, a Denise, que nós convidamos também, que são aqui para cultuar o Senhor. E agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida, né? Como a irmã Zélia falou, o pastor Rocha é uma pessoa que a gente tem muita amizade, ele é uma pessoa que tem muita consideração com a gente também. Eu até estava lembrando ontem, quando eu congregava com o pastor Antônio, chegou um jovem no Rio, o pastor Willis, ele era só membro na época. E ele era muito entendido na palavra. E quando o dia que ele foi ungido a pastor, veio o pastor Eliana Cabral, da Santa Bíblia, e eu fui ungido a evangelista naquele dia. E nós chegamos a dividir pregações, que o pastor Antônio disse manter na hora, quando vai pregar. E um dia ele disse, a pregação vai ser dividida, o irmão Pedro vai pregar 15 minutos, o pastor Luiz disse, ele mandou eu começar a mensagem, eu tinha preparado a mensagem lá em Segunda Reis, quando ele tentou o profeta de Baal, eu preguei os meus 15 minutos, quando eu passei para ele, ele não abriu a Bíblia. Ele continuou e eu vi ele falar a mensagem que eu tinha preparado. E as pessoas que conhecem têm um entendimento da palavra, né? E só tem um entendimento se for ler a Bíblia. Eu já tinha muito tempo que eu estava sem ler a Bíblia, sempre ali, mas não lia ela toda. E nessa pandemia, eu ia comprar uma Bíblia, que era de compra, eu já tinha uma mais. Não era desse tipo aqui, já estava com 30 e tantos anos, e eu ganhei essa Bíblia. E aí, em maio do ano passado, eu vou ler essa Bíblia. E eu li ela a primeira vez em 66 dias. A segunda eu li em 90 dias, e comecei a terceira, e eu estou no livro de Jeremias, que eu comecei a fazer mais anotações e tal, mas estou lendo pela terceira vez, e quando eu terminar, eu quero fazer outra leitura, porque eu descobri que quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, mais a gente vai ter entendimento. A gente aprende esse termo de ler, guarda, muitas vezes tem coisa que chama a atenção. E não é notar o que é mais interessante na Bíblia, porque a Bíblia é interessante em Gênesis e Apocalipse. Todos os versículos da Bíblia são interessantes, mas tem aquelas passagens que você guarda. E no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, ele diz: necessita de perseverança, para depois de haver feito a vontade do Senhor, alcançar a promessa. E muitas vezes nós queremos inverter. Eu quero que o Senhor me abençoe e dê a promessa para poder eu pedir. Não, necessita de esperar. Depois que fizer a vontade de Deus, esperar para a hora certa. E a Bíblia está cheia de gente. O principal deles é José. Ele teve a promessa de Deus ali com 17 anos. Ele teve que ser realizada já com muitos anos depois, né? Mas Deus respondeu, conforme ele tinha visto, aconteceu ali na igreja, os irmãos na mão dele, ele tinha sonhado. Porque Deus guarda aquilo que ele confia. A Bíblia fala tantas e tantas vezes, que o Senhor fala, faço isso por amor ao meu servo Davi. Aí tem pessoa, mas Davi errou, mas ele nunca permitiu a idolatria quando ele foi visto. É uma das coisas que mais é no coração, segundo o coração de Deus. Mas às vezes escolhemos as pessoas, o próprio Samuel olhou aquele homem e disse: esse aqui é o ungido do Senhor. O Senhor falou assim: não, você olha para o homem, eu olho para o coração. Davi era o menor, não era nem guerreiro ainda, mas tinha um coração segundo a vontade de Deus. E Deus faz a maior apresentação que eu considero na Bíblia no dia que o Senhor apresentou Davi. Um jovem que não era guerreiro,
E ele vai ali, e Deus vai lá e enfrenta aquele gigante. Porque todos tinham visto um gigante. Todos diziam gigante, ninguém pode enfrentar. Davi olhou e disse: eu vejo o incircunciso filisteu. Não vai desafiar o exército. E ele foi ali e disse: eu sou gigante. Por quê? Porque ele disse para ele: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Mas eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. E é em nome do Senhor dos Exércitos que nós vamos receber a nossa vitória, de tudo na nossa vida. Das pandemias e todas essas coisas. Um dia que Deus der uma ordem, ninguém sabe nada. Se uma pessoa chega e diz: você vai tomar esse remédio, isso aqui não tem comprovação científica. Isso aqui não tem, isso aqui não tem, você tem algum que tem? Não, então eu vou tomar esse que alguém já sarou. Você quer que eu lhe diga 10 famílias que já foi curada por esse remédio? Porque o próprio verso fala, então está perdido o que vão fazer. E a verdade é essa mesmo. Mas Deus tem a solução. E Ele vai dar a solução na hora então. Amém? Amém. Vamos orar então agora pelo pastor Lócio, que vai trazer a palavra. Aleluia! Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Senhor, Deus do teu filho, Deus do teu servo, que vai trazer a tua palavra essa noite, meu Pai. Pedimos que o Senhor venha abençoá-lo, Deus, e que teu Espírito Santo, Senhor, venha usá-lo essa noite, meu Pai, que não seja ele, Deus, mas que seja o Senhor a falar conosco, Deus. Abre a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento, para que a gente possa ouvir e entender a tua palavra, meu Deus, que ela caia na terra boa dos nossos corações, Senhor, e produza frutos das nossas vidas, Deus. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos em Cristo, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero, em primeiro lugar, tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade ao nosso Deus, pois Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu quero, neste momento de gratidão a Deus, agradecê-lo ainda pela vida dos meus amigos, pastor Pedro, pastora Zélia. Muito obrigado pelo carinho sempre. E quero dizer para a senhora, quando o Espírito Santo te tocar, me liga, que eu venho atender. Eu atendo até a senhora, ainda mais um convite do Espírito Santo. É só ligar que eu venho com o maior prazer. É sempre uma honra estar aqui com os irmãos, revê-los, pastor Edivaldo, muito bom, as bispas, suas filhas, né? Tudo são pastoras agora, né, pastor? Que bênção, né? Como é bom uma família que serve a Deus. O senhor pode falar igual Josué: eu e a minha casa. O senhor não pode nem dizer serviremos, o senhor pode dizer servimos ao Senhor. Isso é muito bom rever as irmãs aqui à frente do trabalho, trabalhando, firmes, pastoreando juntamente com o Pai. Isso é maravilhoso. Queridos, tem coisas que só Deus para responder. Eu costumo dizer que tem agenda que somos nós que fazemos para a glória de Deus, mas tem agendas que o próprio Deus se encarrega de fazer para a glória dele. Eu realmente hoje não tinha a menor intenção de vir aqui. Eu liguei para o pastor Pedro, porque um amigo meu, o pastor Valdênio, entrou em contato comigo e me disse que o pastor Ronaldo estava com Covid e a família. E eu falei: eu preciso ligar para o pastor Pedro para saber como está ele e a família, se está tudo bem, porque eu fiquei sabendo que o pastor Ronaldo estava com Covid juntamente com a família e não estava numa situação tão boa. E aí, conversando com ele sobre a família, ele me contou: realmente é verdade, pastor. E aí surgiu a oportunidade de eu vir cultuar a Deus hoje aqui com vocês. Mas eu creio que tudo é a agenda de Deus para os dias de hoje. E sabe o que é interessante, pastor Pedro? É que o texto que Deus me deu para pregar foi o que o senhor leu aqui e deu a palavra. Hebreus capítulo de número 10. Então eu quero convidá-los, por favor, se possível, abrirem as vossas Bíblias em Hebreus capítulo de número 10, por favor. Exatamente a partir do versículo 35, que foi onde o pastor Pedro leu aqui nesta noite. Aleluia! Hebreus capítulo de número 10, a partir do versículo 35. Nós vamos ler do versículo 35 ao 39.
Não está ali a pastora Luciene, pessoal? É sua esposa que está ali? É a mesma, está quietinha ali, eu nem vi ela. Paz, amada. Paz do Senhor, nem me vi, perdão, não te vi, perdão. Tudo bem? Tudo. Graças ao bom Deus. Glória a Deus. Queridos, nos diz assim a palavra do Senhor. Eu estou usando a tradução revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. E nesta tradução está escrito assim a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência ou perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia! Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Eu quero repetir só o versículo 38 para ficar frisado, que é onde estará respaldada a mensagem que Deus me deu. Versículo 38 está escrito: mas o justo viverá da fé. Eterno, soberano, grandioso e magnífico Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós o adoramos em espírito e em verdade. E aqui estamos todos reunidos na tua presença, buscando em ti, Senhor, tudo aquilo que é necessário para que as nossas vidas continuem abençoadas na tua presença. Ministra os nossos corações e faça com que sejamos, como disse a tua serva na oração por mim, que tenhamos um entendimento avançado, iluminado e preparado pelo Espírito Santo, para que possamos continuar glorificando o teu nome. Amém. Pode sentar, queridos, por favor. Queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus, e principalmente o versículo 38, que é a mesma repetição do que já foi dito por Deus por intermédio do profeta Abacuque. Quando nós lemos Abacuque, capítulo de número 2, o versículo 4, Deus declara dizendo-nos: o meu justo viverá da fé. Esta palavra fé, segundo os estudiosos, esta palavra fé aqui não é apenas aquele crer passivo, mas não é uma fé passiva, é uma fé ativa, uma fé que se move, uma fé que está em exercício, uma fé que está em treinamento. E segundo alguns estudiosos que eu tive lendo, todas estas palavras do Velho Testamento e essa também de Hebreus, ela é uma pronúncia hebraica que significa emuná. Então, quando o Senhor diz aqui: o meu justo viverá da fé ou pela fé, no hebraico é emuná. E emuná tem 4 raízes, e as 4 raízes da palavra emuná, todas terminam com N. Em primeiro lugar é Amã.
Amã significa firme, fixo. É algo que está firme, que está fixo. Então, quando o Senhor diz aqui, o justo viverá da fé, Ele está dizendo que é uma fé firme, uma fé fixa, uma fé empicada, inabalável. Em segundo lugar, de emuná sai a mesma raiz, emun. E emun significa confiar e fidelidade. Quando o Senhor diz, o meu justo viverá pela fé, Ele está falando de uma fé confiável, de uma fé que confia de verdade, que é fiel. Porque a segunda raiz significa confiar e fidelidade. Em terceiro lugar, a terceira raiz é imun. Imun significa treinamento. Quando o Senhor diz, o meu justo viverá da fé, Ele está falando que vive de uma fé que está em treinamento, em desenvolvimento. E em quarto e último lugar é amém. Tudo com N, não é amém, é amém. E significa confirmação. Ou seja, quando Deus usa esta palavra, o meu justo viverá da fé ou pela fé, Ele está falando de uma fé firme, sem vacilar. Ele está falando de uma fé confiável e fiel. Ele está falando de uma fé de treinamento em exercício. E por último, Ele confirma esta fé. E no original, segundo os mestres teólogos, esta palavra emuná, ou meu justo vive da fé, tanto essa fé, essa confiança, essa firmeza pode ser do próprio justo, como pode ser a confiança e a fidelidade do próprio Deus. Serve para as duas coisas, tanto para a fidelidade, para a firmeza e a confiança do justo, como também de Deus. E muitas das vezes, como orou nossa amada irmã, Deus quer trazer algo novo para a gente entender. Porque geralmente quando a gente fala de o meu justo viverá da fé, ou esperança, geralmente nós pensamos em algo passivo. Geralmente nós pensamos em algo que fica parado. E o Senhor quer trazer ao nosso entendimento coisas novas para que a gente resista todos os ataques que estão acontecendo de forma sólida, sem vacilar. Por exemplo, para vocês entenderem, quando nós lemos Mateus capítulo de número 9, em Mateus capítulo de número 9, chegam os discípulos de João Batista diante do Senhor Jesus e indagaram o Senhor dizendo: por que é que nós, os discípulos de João, jejuam e os fariseus também, e os teus discípulos não? Então os discípulos de João Batista chegam diante do Senhor, dizendo: por que é que nós, discípulos de João Batista, jejuamos e os fariseus também muitas vezes e os teus discípulos não? O Senhor Jesus responde a eles dizendo: pode os filhos das bodas andarem tristes, mas chegará o dia em que lhe tirarão o esposo, então eles jejuarão. E em seguida o Senhor conta duas parábolas em uma só, dizendo: pode-se colocar um pano novo em vestes velhas? Ele diz: não, porque se colocar um pano novo em pano velho, o novo vai rasgar a veste velha e a rotura ou a ruptura se torna maior.
seguida ele fala outra parábola dizendo: pode colocar vinho novo em odre velho? Ele disse: não, porque se colocar, o vinho novo romperá o odre velho, e tanto se perderá um como o outro. Lembrem que quem está fazendo esta pergunta são os discípulos de João Batista e os fariseus que estavam ali, cheios de doutrinas velhas, cheios de usos e costumes velhos. E me deixe lhe dizer algo: não tem coisa mais difícil do que você colocar uma ideia nova na mente de quem está cheia de ideia velha e não tem mais como mudar. Quando o Senhor Jesus falou: olha, eu não se pode colocar pano novo em retalho velho, em tecido velho. Ele estava falando da nova doutrina que ele estava trazendo. Ele estava falando: olha, eu tenho algo novo para vocês, mas vocês não poderão suportar, porque vocês estão encharcados por tradições velhas, vocês estão encharcados de doutrinas velhas da lei, vocês estão encharcados de costumes velhos, e se eu colocar, vai romper. E em seguida ele diz: e pode colocar vinho novo em odre velho? Não, porque vai romper e vai estragar. O que é odre, irmão? O que é odre, minha irmã? Era uma bolsa feita de couro, geralmente feita de couro de cabra. E assim como nós usamos hoje as bolsas térmicas, usamos as garrafas térmicas para conservar nossas bebidas, naquele tempo eles usavam o odre ou uma bolsa de couro. Se você quiser retirar o nome odre, coloque bolsa de couro. Eles usavam a bolsa de couro para conservar tanto a água como o vinho, e não só conservava, também mantinha uma temperatura no deserto de quase 40 graus. E quando o Senhor diz isto, pode colocar vinho novo em odre velho, em outras palavras, pode colocar vinho novo em uma bolsa velha de couro? Não, porque vai romper. Por quê? Porque depois de um certo tempo, aquele couro da bolsa enrijecia, aquele couro da bolsa ficava seco, e já não tinha mais elasticidade, já não tinha mais flexibilidade. Então, se colocasse o vinho novo, ele fermentava dentro da bolsa e criava o ar, e o ar rompia, porque o couro não esticava mais, não tinha mais flexibilidade. Então, o ar da fermentação do vinho iria romper a bolsa de couro, e tanto iria se estragar o vinho quanto a bolsa. Então, para não perder o odre que estava velho, a bolsa que estava velha, pegava-se aquela bolsa e mergulhava ela dentro da água e deixava ela de molho até retirar todo o resquício do vinho velho. Depois que retirava, colocava-se no lugar para ela secar à sombra, e enchia de azeite, e o azeite trazia de volta a elasticidade. Para quem não sabe, em tempos antigos não se usava hidratantes como se usa hoje. O hidratante era o azeite na pele para não rachar, porque o azeite devolve a elasticidade, a flexibilidade. Então, para eu começar a pregar esta mensagem e não demorar, quando o Senhor Jesus disse: pode colocar vinho novo em odre velho, Ele está dizendo: se vocês não expandirem a vossa mente, se vocês não tiverem elasticidade no vosso entendimento, vocês não poderão ouvir o que eu vim trazer. Vocês estão igual bolsas velhas. O vinho novo era a boa nova do reino de Deus. Aleluia.
Ele queria colocar o vinho novo, as boas novas do reino de Deus, mas ele via eles como odres velhos, encharcados de tradições, encharcados de costumes, querendo proibir Jesus até de deixar os discípulos dele sem jejuar. E é como se o Senhor estivesse dizendo: eu vim trazer algo novo, mas vocês estão igual odres velhos, vocês precisam expandir o vosso entendimento. Foi isso que ele disse para Nicodemos: Nicodemos, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não poderás entrar no reino de Deus. Aleluia. Nicodemos diz: como pode um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Ele olha para ele e diz: tu não és mestre em Israel e não entende o que eu estou te dizendo? Nicodemos, se tu não nascer de novo da água, do arrependimento e da graça que há em mim, e se tu não nascer do Espírito, se encher do Espírito, não poderá entender. Então pegava o azeite, enchia o odre, a bolsa velha, para poder funcionar perfeitamente. Este azeite representa o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não teremos entendimento do novo que o Senhor veio trazer. É preciso pedir ao Espírito Santo que nos revele as coisas novas, porque muitas das vezes nós precisamos de coisas novas. E quando aqui fala o meu justo viverá da fé, é emuná, e emuná em primeiro lugar é amã, significa firme. Não é uma fé qualquer, é uma fé firme, é uma fé sólida. É por isso que o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É uma fé firme, é uma fé sólida. Nós estamos vivendo dias que, se nós não tivermos uma fé firme, se nós não tivermos uma fé sólida, iremos vacilar. Estava falando eu com a minha esposa e com alguns amigos esses dias, que se chegasse uma perseguição nos dias de hoje, ao ponto de alguém colocar uma arma para a gente escolher renunciar a Jesus ou viver, eu não sei o que seria da igreja. Porque muitos de nós estamos, parece que sem uma fé firme. E é preciso ter uma fé firme, uma fé sólida. O mesmo Abacuque que escreve isso aqui, o meu justo viverá da fé, ele sobe em uma torre de vigília. E quando ele sobe naquela torre de vigília, ele diz: Senhor, eu não descerei daqui antes do Senhor me revelar o que está acontecendo. E devido à insistência dele, Deus graciosamente resolve mostrar tudo o que iria acontecer a Abacuque. E não pense que o que Deus mostra para Abacuque é coisa simples. Para quem não sabe, Abacuque é contemporâneo de Jeremias e Ezequiel. Sabe o que é que Deus está mostrando para Abacuque ali? Que ele diz: eu fiquei alarmado. Deus está mostrando a invasão da Babilônia. Deus está mostrando todo o povo de Judá sendo levado para o cativeiro. Deus está mostrando fome. Deus está mostrando um tempo de miséria. Deus está mostrando um tempo de escassez. E a coisa ficou tão séria que, se você ler Lamentações capítulo 4, em Lamentações 4:10, escrita pelo profeta Jeremias, que era daqueles dias do cativeiro, Jeremias chega a escrever em Lamentações 4:10 que as mãos das mulheres compassivas, que as mãos das mulheres piedosas cozeram os seus próprios filhos, e estes lhe serviram de alimento. Você já pensou o que é isso? Uma serva de Deus, piedosa, ter que cozinhar o seu próprio filho para comer? É o que a palavra diz em Lamentações 4:10,
que as mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, e estes lhe serviram de alimento. É isto que Deus está mostrando para Abacuque. 70 anos de cativeiro, a miséria reinando ao ponto de não ter mais nada para comer, e uma mãe piedosa ter que comer o próprio filho cozido. Mas quando o Senhor mostra tudo isto para Abacuque, lá no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele declara: ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a terra não produza frutos, ainda que as vacas sejam arrebatadas e não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. No versículo 19 diz: ele faz os meus pés como da coça e me faz andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Abacuque tem uma fé firme. Deus está mostrando para ele um tempo de escravidão, mostrando para ele um tempo de miséria e de escassez, mas a fé dele em Deus é tão firme que ele diz: ainda que não haja fruto na videira, nem haja vide, nem haja vaca no curral e nem a terra produzir fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esta é a fé que Deus quer que tenhamos, uma fé firme, que não depende daquilo que Deus nos dá, depende daquilo que Ele é. A fé de Abacuque não depende de coisas, a fé de Abacuque depende de quem ele sabe que Deus é. Glória a Deus. E ele diz: ainda que não haja, todos nós temos um ainda. Paulo tinha um ainda que, Senhor, tu não tenha me retirado o espinho da carne. O ainda que de Paulo era o espinho da carne. Ele ora 3 vezes para Deus lhe tirar o espinho da carne, e o Senhor não tira. O Senhor responde para ele: a minha graça te basta. Eu quero dizer algo para você que está vivendo dias difíceis e passando tudo isto, seja você mesmo, a tua própria família ou alguém que você conhece. Ainda que você viva dias difíceis, ainda que Deus não resolva, uma coisa eu te garanto: a graça dele não irá te faltar. Foi o que ele disse para Paulo: eu não vou tirar o espinho da carne, mas a minha graça te basta. Pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode faltar emprego, pode faltar paz, pode faltar saúde, pode faltar força, pode faltar qualquer coisa, menos a graça. A graça de Deus continuará sobre nós, e isto nos fará vencer. Por isso temos que ter uma fé firme, sem vacilar. Ainda que não haja fruto na videira. Qual é o teu ainda que? O de Paulo era um espinho na carne que o Senhor não curou. O de Pedro foi negar Jesus 3 vezes e se sentir traidor. Mas mesmo quando Pedro tem o ainda que dele, Deus não me ama mais, Jesus, eu traí o meu Senhor, eu vou desistir de tudo e volto a ser pescador de peixes. O Senhor tem um encontro com ele à beira do mar da Galileia, chama e restaura a sua vida espiritual, porque Ele é fiel para conosco. Então, eu não sei qual é o teu ainda aqui. Cada um tem um ainda aqui na vida. Quantas pessoas passaram por isto? Então, em primeiro lugar, o meu justo viverá de uma fé firme, de uma fé inabalável. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês.
Eu faço agora no dia 28 de julho, se Deus permitir. Dia 28 de julho eu vou fazer 50 anos. E em toda a minha história de vida, não é só a minha história de evangélico não, em toda a minha história de vida, em quase 50 anos, eu nunca tive uma fé tão sólida como eu estou tendo nos dias de hoje. Quanto mais a coisa aperta, mais a minha fé está firme em Deus. Quanto mais a coisa aperta, mais a minha fé está sólida, inabalável. Isso não vem de mim, eu tenho certeza que é do Espírito Santo. Nada me abala, eu não tenho medo de nada. Eu estou com a minha fé firme no Senhor como eu nunca tive em toda a minha vida. Nunca tive uma fé tão inabalável como eu estou tendo nos dias de hoje. E eu louvo a Deus por isso, porque como eu já disse, não vem de mim, vem do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, a fé que o justo viverá dela é uma fé firme, é emuná, é da raiz amã. Em segundo é amã, aliás, emã, que significa confiar, fidelidade. O justo tem que ter uma fé confiável. Isso tanto serve para a confiança em Deus, como Deus confiar nele. Pastor, o que o senhor disse? O senhor está dizendo, a palavra no hebraico, no original é isso, é uma fé que tanto você confia em Deus, como você é de confiança. É uma fé como a de Jó. A fé de Jó é uma fé confiável. Então, quando a gente lê o capítulo 1 de Jó, a partir do versículo 6 diz que em um daqueles dias vieram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. E juntamente com os filhos de Deus vem Satanás. E o Senhor pergunta para Satanás, de onde vens? Ele disse, eu venho de rodear e passear sobre a terra. O Senhor lhe pergunta, tens visto meu servo Jó? Porque homem igual a ele não há. Ele é reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Quando o Senhor diz isto para Jó, o Satanás, quando o Senhor diz a respeito de Jó, Satanás replica dizendo também, tudo que ele quer o Senhor dá a ele. Satanás pensou que a confiança de Jó estava naquilo que Deus lhe dava. Por isso que ele diz também, tudo que ele quer o Senhor dá para ele, toca no que ele tem, e tu verás que ele blasfemará de ti na tua face. No mesmo momento o Senhor topou a proposta, o desafio, e disse, então vai, e toca em tudo que ele tem, e tu verás que ele vai continuar fiel. Satanás foi lá e tirou tudo que Jó tinha, tudo, todos os bens e os filhos. E quando Satanás tira todos os bens de Jó, quando Satanás tira todos os filhos de Jó, a palavra diz no capítulo 1, a partir do versículo 22, que Jó rapou sua cabeça, vestiu-se de pano de sacos, caiu por terra e adorou, dizendo, nu eu nasci do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é que está nos ensinando? É que a fé de Jó é confiável. Ele não estava confiado no que tinha, nem no que Deus dava para ele. A confiança de Jó era no próprio Deus. E não pense que a tribulação de Jó foi de um dia para o outro. Eu não sei quanto tempo levou, mas eu sei que levou algum tempo. Sabe por quê? Porque depois daquele primeiro dia, no versículo 6, Jó entra na prova, e depois vem uma segunda vez, diz que os filhos de Deus, depois de um tempo, que eu não sei quanto tempo foi,
Os filhos de Deus vieram pela segunda vez se apresentar ao Senhor. E veio Satanás novamente. Aí o Senhor pergunta para ele pela segunda vez: tens visto meu servo Jó? Porque embora tu me tentasse, embora tu me instasse contra ele, ele permanece íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Aí Satanás diz: dente por dente, olho por olho, e tudo aquilo que o homem tem dará em troca da sua vida. Toca na saúde dele, tu verás que ele blasfemará de ti. O Senhor tocou pela segunda vez o desafio e disse: então vai lá e toca, só te proíbo, não lhe tire a vida. Satanás foi lá e tocou em Jó. Segundo cientistas, era uma doença chamada furunculose estanfilancócica. É um tipo de lepra, que ela não é só como a lepra, que a pessoa não sente dor. A pessoa sente dor como se fosse fogo, ao mesmo tempo apodrece, e a pessoa coça de uma maneira que a pessoa arranca os próprios pedaços. É por isso que Jó se rapava com caco de telha, porque as unhas já não davam mais conta. Mas quando Jó está nesta situação, vem a esposa dele e diz: por que conserva a tua integridade? Amaldiçoa este Deus e morre. Jó levanta-se e diz: tu falas como qualquer doida. O Senhor nos deu bem, por acaso não poderia nos dar o mal? E a Bíblia diz: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó tinha uma fé confiável, mas eu quero que você entenda, tanto esse texto se refere como Deus confiável, como Deus fiel, como também um servo confiável. Quem somos diante de Deus? Alguém que Deus pode confiar? Irmãos, escutem pelo amor de Deus. Não foi o Senhor quem provou Jó. Não foi Deus quem provou Jó, foi Satanás. Deus já sabia que Jó era íntegro, que Jó era reto, que Jó era temente a ele e se desviava do mal. Foi Satanás que pediu prova de fidelidade. E sabe por que Deus aceitou? Porque Deus sabia que podia confiar em Jó. Ele tinha uma fé confiável, ele tinha uma fé firme. Escute o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Deus não permite você ser provado para te conhecer. Ele só permite você ser provado porque já te conhece. O Senhor só permite você passar pela prova porque já te conhece e sabe que você é de confiança. Sabe que você tem uma fé confiável. Sabe o que Deus está mostrando para Satanás aqui? Que Satanás foi criado, como a gente costuma dizer no provérbio mundano, em berço de ouro, coberto de pérolas preciosas, de tudo enquanto era as riquezas preciosas. Segundo alguns estudiosos, o maestro da regência, da adoração celestial. Não sei se isso é verdadeiro ou não, mas a Bíblia diz que ele era cercado de pedras preciosas, e ele no melhor lugar que existia, no céu, cercado de toda a riqueza, não conseguiu ser confiável e nem fiel a Deus. E quando o Senhor permitiu Jó ficar nas cinzas, Deus estava mostrando para Satanás que aquilo que ele, Satanás, não conseguiu ser, que era fiel e confiável, num berço de ouro e no melhor lugar que é o céu, Jó estava conseguindo ser no pior lugar que existia, cheio de tumores, sem nada, em meio às cinzas. Se você não entendeu nada, Deus está envergonhando Satanás através da vida de Jó. Deus está falando comigo e contigo que Ele conta conosco, Ele conta com a nossa fé confiável.
com a nossa fé fiel. Ele é confiável, ele é fiel, mas ele quer ter filhos também confiáveis e fiéis a ele. Que ele possa contar nos momentos difíceis. Eu não sei qual é a prova que você está passando, mas Deus vai envergonhar Satanás através da tua vida. Seja de confiança, seja confiável, seja fiel. E quem é fiel independe de ter ou não. Porque Jó era fiel quando tinha tudo. Deus deu depoimento a favor dele, que ele era íntegro, reto, temente, ele se desviava do mal quando ele estava rico. Mas ele também permaneceu do mesmo jeito, depois que foi retirado tudo, inclusive a saúde. Porque quem é confiável, quem tem uma fé confiável, quem tem uma fé fiel a Deus, igual o nosso amado pastor Pedro falou aqui de Davi. Às vezes a gente lê sobre Davi e a gente pensa que Deus foi mais paciente com Davi do que com Saul. Porque se a gente for olhar e comparar os pecados de Davi e os pecados de Saul, humanamente a gente diz que Davi foi pior do que Saul. Só que você lembra do que o pastor Pedro disse? Este homem chamado Davi era fiel. Ele não se envolveu com idolatria e não aceitou idolatria. Ele era fiel ao único e poderoso Deus. Deus quer pessoas confiáveis. Deus quer pessoas fiéis. É por isso que eu disse que se viesse uma perseguição maior, eu não sei o que aconteceria com muitos de nós. Porque parece que a nossa fé está oscilante. Parece que a nossa fé está igual o Tiago diz, como a onda do mar, uma hora está lá em cima, outra está lá embaixo. A nossa fé confiável, a nossa fé fiel em Deus não pode depender do que Ele nos dá, nem do que temos. Tem que ser uma fé inabalável. Emuná, o meu justo viverá da fé, de uma fé confiável, de uma fé firme, de uma fé fiel. Oh, aleluia, aleluia. E aí, queridos, por que Deus permitiu Satanás provar Jó? Porque ele queria envergonhá-lo, e envergonhou mesmo. Em segundo lugar, é porque o próprio Deus sabia que podia dar o dobro para ele depois da prova. Não reclame, não murmure, permaneça firme, permaneça fiel, que um dia esta prova terá um fim, e Deus te coroará com o dobro. Deus te trará o dobro, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Agora eu quero que você entenda algo. Satanás não decidiu, pastor Edivaldo, tocar em Jó. Ele não decidiu. Satanás não decidiu, pastor Pedro. Ele não resolveu tocar em Jó. Ele pediu permissão. O que significa dizer que Jó tinha um dono. Você não vê Satanás decidindo, nem resolvendo tocar em Jó. Ele pediu permissão. E ele estava tão limitado que Deus ainda disse: toca nos bens, toca na saúde, mas não me toque na vida. Deixa eu te dizer algo, se você não entendeu, Deus continua no controle. Deus continua no comando, só vai até onde Ele quer, só toca até onde Ele quer, e nada mais. A palavra diz que Ele deu limite até as águas. Ele diz para as águas: até aqui vem, daqui não passa. Ele está no controle. Aleluia. Não temas, tenha uma fé firme. Tudo que está acontecendo mundialmente está no controle de Deus. Tudo que está acontecendo no planeta Terra e em todo o universo está no comando de Deus. Ninguém faz nada sem Ele permitir ou sem Ele autorizar. Está tudo no controle. Não pense você que esta pandemia não está no controle de Deus. Esta pandemia está no controle de Deus, e a porcaria desse vírus desprezível e insignificante só toca em quem Ele quer e só mata quem Ele permite. Está tudo no controle, está tudo no comando. Ele é Deus, aleluia!
hoje. Firme! Aconteça o que acontecer, eu sei que Deus está no controle. E Jó tinha tanta certeza disso. Tanto Deus confiava em Jó como Jó confiava em Deus. Que Jó tinha tanta certeza disso, que depois que ele diz, tu falas como qualquer louca, lá na frente, no capítulo 19, versículo 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre a terra. Jó sabia que Deus estava no controle. Jó sabia que ele não servia um Deus morto. Ele disse, o meu Redentor vive. Ele não servia o Deus de pedra, de pau, de metal, de madeira. Não, ele servia o Deus vivo, o Todo-Poderoso. E ele declarou, eu sei que ele vive e se levantará sobre a terra. E vamos terminar, para não ser tão complicado. Então, em primeiro lugar é Amã, em segundo é Emum, em terceiro lugar é Imum, significa treinamento. O justo que vive da fé é de uma fé que está em treinamento, de uma fé que está em movimento. Não é uma fé passiva, é uma fé ativa. É uma fé que eu estou fazendo algo. Irmãos, o homem que fala, Davi, ele fala no Salmo 37, verso 5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor e espera nele, e o mais ele fará. A gente tem uma impressão que Davi está dizendo que é para a gente entregar o caminho ao Senhor e esperar nele de pernas e braços cruzados, que o mais ele fará. Não é isso, porque este homem foi mais quem se movimentou. Ele não ficava de pernas e braços cruzados, ele ia para frente da batalha. Foi ele que enfrentou Golias, foi ele que enfrentou os inimigos. É igual esperança. O texto que nós lemos diz que aquele que espera no Senhor, querido, mas não é uma esperança do verbo esperar, é uma esperança do verbo esperança. É diferente. Não é uma esperança que a gente fica de pernas e braços cruzados, não. Não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa, que a gente se movimenta. Eu espero em Deus, mas enquanto eu espero em Deus, eu faço a minha parte, eu vou para a batalha e Ele vai me honrar. Não é a fé do verbo esperar, é a fé do verbo esperançar. Sabe por quê, queridos? Eu já disse isso aqui umas outras vezes que eu estive aqui. Aquilo que eu posso fazer, Deus não faz por mim. A gente precisa ter uma esperança de esperançar, de ir para a batalha. Tem coisas que a gente não pode fazer nada. É o caso de Jó. Aliás, perdão, o caso de Lázaro. Lázaro está morto. E como Lázaro está morto, ele não pode fazer mais nada. Aquela esperança ali era de esperar mesmo o dia da ressurreição. Só que ele tinha duas irmãs que estavam vivas, e elas chegam para o Senhor e dizem, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor diz, Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Me levam até o túmulo. Elas levaram. Quando chegou lá no túmulo, por que Jesus não tirou a pedra? Eu pergunto para você, quem iria ressuscitar um cadáver que estava podre depois de 3 dias morto, sepultado? Quem iria ressuscitar um cadáver em decomposição? Não tinha poder para retirar a pedra? Claro que tinha. O Senhor não moveu uma unha, não moveu um dedo para tirar a pedra. Sabe por quê? Porque tirar a pedra, quem estava ali podia remover. Ressuscitar Lázaro não. Sabe o que Jesus está dizendo? O que vocês podem fazer, façam. O que vocês não podem, eu faço por vocês. Isso é esperança de fé, de treinamento. Sabe, irmãos, quantas vezes eu preguei errado por ouvir
que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. E quantas vezes eu preguei, se tiver fé do tamanho de um grão de... Só tem duas traduções que diz que é do tamanho. É a NVI, que é a Nova Versão Internacional, e a Nova Tradução na linguagem de hoje. Só essas duas versões que diz que se tiver fé do tamanho de um grão. Mas no original e em todas as outras Bíblias, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Há uma grande diferença de tamanho para como. O que Jesus está dizendo não é para você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O que ele está dizendo é para você ter uma fé como o grão de mostarda. Isto está em Mateus capítulo 17, versículo 20, e também em Lucas 17, versículo 6. Eu não sei se o pastor, se alguma das Bíblias dos irmãos aí, mas pode conferir. Não é do tamanho, é como. Só se você tiver aí com a Nova Versão Internacional, que ela diz do tamanho, ou a Nova Tradução na linguagem de hoje também diz do tamanho. Mas é só essas duas Bíblias modernas. As outras nenhuma falam isso. Eu fui pesquisar no original, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Repito, está em Mateus capítulo 17, versículo 20. Também em Lucas 17, 6. Ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: aparta-te daqui e lança-te para lá, e assim será. Irmãos, é como um grão de mostarda, não é do tamanho. Por que como um grão? Porque a semente de mostarda é uma das menores que existem. Só que quando você semeia, ela se desenvolve de uma forma tão grandiosa que ela se torna uma hortaliça de 3 metros de altura. Ela tanto cresce na vertical quanto na horizontal. Ela se torna uma hortaliça de pelo menos 3 metros de altura e se esparrama na horizontal, tão grande que a palavra diz que as aves do céu vêm, pousam sobre ela e faz ninho. Quando o Senhor diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, sabe o que ele está dizendo? Se a fé de vocês desenvolver como uma semente de mostarda, vocês vão dizer para um monte desse: aparta-te daqui, e assim será. É uma fé em crescimento. Não é uma fé que fica estagnada, pequenininha a vida inteira. É uma fé que está em crescimento e desenvolvimento. Por isso que a terceira raiz da palavra "o justo vive pela fé" é treinamento. É uma fé que está em treinamento. Hoje você ora por alguém que está com uma dor de cabeça e Deus cura. E você vai treinando. Amanhã você ora por uma pessoa que está com câncer e Deus cura. E a tua fé vai aumentando. Daqui a pouco você está orando por paralítico, ele está andando. Orando por cego, está enxergando. É uma fé em treinamento. Aleluia. É uma fé em crescente. Em outras palavras, e eu preciso terminar, é uma fé ativa, não é uma fé passiva, que você fica só com você. Por que Pedro foi o único que andou sobre as águas? Porque foi o único que colocou a fé em treinamento naquele momento. O Senhor vem andando sobre as ondas, e eles pensam que é um fantasma, e o Senhor, sabendo que eles estavam com medo, bradou: não é um fantasma, não tenham medo, sou eu. Quando o Senhor disse isso, Pedro disse: se és tu mesmo, então manda que eu vá até onde o Senhor está andando sobre as águas. Por que é que o Senhor Jesus não disse para ele: fica aí no barco, porque aí é mais seguro? Por que é que o Senhor disse: não vem não, porque as ondas matam? Quando Pedro disse: és tu mesmo, então manda que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Imediatamente o Senhor disse: então vem, porque Deus gosta de fé em treinamento. Deus gosta de fé ativa. Deus gosta de fé que está em exercício. O justo viverá da fé em treinamento. O justo viverá da fé em crescimento. O justo
viverá da fé em expansão, como uma semente de mostarda, que é pequenininha, mas vai se desenvolvendo e se transforma numa árvore de 3 metros de altura e de inúmeros metros na horizontal. Uma fé que tanto é vertical em Deus, em primeiro lugar, como horizontal naquilo que nós estamos vivendo. Uma fé em crescimento, uma fé em expansão, uma fé que não se intimida, que não fica de braços e pernas cruzadas. Aleluia. Uma fé que vai para a batalha como a de Davi. Uma fé que vai para a batalha como a de Gideão. Uma fé que vai para a batalha como a de Débora. Uma fé que vai para a batalha como a de Moisés. Uma fé que avança como a de Josué. Uma fé que se desenvolve como a de Pedro. Como a de Paulo, que os seus aventais curavam os enfermos e repreendiam os demônios. Uma fé em crescimento. Não significa que tem que ficar a vida inteira do tamanho de um grão de mostarda. É como, e não apenas do tamanho. E aí o Senhor diz: então vem, Pedro. Pedro toma atitude e desce sobre as águas. Ele já está vivendo um milagre. Ele já está vivendo a bênção de Deus. Mas eu não sei se você já leu lá, isso está em Mateus 14, a partir do versículo 22. A partir do 27, o Senhor vem ao encontro deles e ele começa a viver o milagre. Ele já está vivendo o milagre, ele já está andando sobre as águas. Mas a palavra diz que mesmo ele já vivendo o milagre, ele reparou na força do vento e das ondas e teve medo. E quando ele reparou na força das águas e do vento e teve medo, ele começou a afundar. Me deixe lhe dizer algo. O medo é o teu principal inimigo do milagre. Muitos de nós deixamos de viver grandes milagres por medo. E aqui, como eu não sou hipócrita e detesto pregador hipócrita, tem que começar por mim. Quantas vezes eu estou pregando em lugares que vêm paralíticos em cadeiras de roda, eles fitam o olhar em mim como quem diz: pastor, usa da fé e manda eu levantar dessa cadeira de roda. É como se estivesse dizendo. E eu nunca tive coragem de mandar um paralítico de nascença levantar de uma cadeira de roda. Eu nunca tive coragem de orar pelo morto para ressuscitar. Sabe por quê? Porque no fundo eu tenho medo de não acontecer e eu ficar envergonhado diante de quem está ali. Então o problema não está em Deus, o problema está em mim. Ele continua ressuscitando mortos, ele continua abrindo vista de cegos, ele continua fazendo paralíticos andar. Só que ele usa eu e você, e nós temos medo, porque vamos ser sinceros, para um homem honrado, um obreiro honrado, um servo de Deus honrado, falar diante de uma multidão para um paralítico andar, se não andar, se ele tiver honra, é vergonhoso demais. Então no fundo, o medo está nos atrapalhando de viver grandes milagres. Mas Pedro, com uma fé bem pequena, ele tinha uma fé bem pequenininha, talvez do tamanho de uma semente de mostarda, mas naquele momento ele colocou ela em treinamento. Ele disse: se és o Senhor, manda que eu vá até ti. E ele foi o único homem da história que andou sobre as águas. Para Moisés, Deus abriu o mar vermelho. Para Gideão, o Senhor abriu o rio Jordão. Mas Pedro não. Pedro andou sobre as águas. E quem diz que ele tem uma fé pequena não sou eu, é o próprio Senhor Jesus, porque ele reparou na força do vento e das águas e teve medo e começou a afundar. Então o Senhor disse: homem de pequena fé. Mas mesmo com uma fé bem pequenininha,
Ele colocou em treinamento. E Deus honrou. Eu quero terminar esta mensagem dizendo a você: coloquemos nossa fé em treinamento. Colocamos a nossa esperança no verbo esperançar e não no esperar apenas de ficar de braços e pernas cruzadas. Vamos fazer alguma coisa, porque a esperança do verbo esperançar é você esperar o milagre de Deus, mas não ficar de pernas e braços cruzados. É fazer alguma coisa. Se tem que trabalhar, trabalha. Se tem que orar, ora. Se tem que jejuar, jejuma. Se tem que fazer alguma coisa, faça. Isso é a esperança que Deus quer que tenhamos. Uma esperança de esperançar. Enquanto a gente espera o milagre, a gente está agindo, fazendo alguma coisa. E termino dizendo a você: toda ação de um filho de Deus aqui na terra gera uma reação do Pai Celestial no céu. A gente age aqui e Deus reage de lá. A gente age aqui e Deus reage de lá. Lembra de Moisés à frente do Mar Vermelho? À frente está o Mar Vermelho, atrás está a Faraó com o exército. E Moisés clama, e Moisés clama, até que o Senhor responde como quem diz: Moisés, eu não estou surdo, eu já ouvi a tua oração, por que clamas a mim? Diz ao povo que baixe, toma o teu cajado e toca nas águas. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta ficar só me clamando. Diga ao povo que marcha, diga para o povo tomar uma atitude, para o povo ter uma ação. E você também age, toca nas águas. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Que Deus continue nos abençoando. Emuná para todo o povo de Deus. Amém. Amém. Nós agora vamos recolher os dízimos e as ofertas. Eu vou pedir por nome recolher. Amém? Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. E Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa a oferta. Ó Senhor, abençoa a Oremos, Senhor meu Deus, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui na tua casa para entoarmos hinos de louvor a teu santo nome, Senhor, e também ouvir a tua santa palavra, que muitos de nós precisamos, Senhor, ter essa palavra abençoada para nós continuarmos a fazer, Senhor, acontecer as coisas em nossas vidas juntos com os nossos irmãos. E também mostrar ao mundo que nós temos um Deus em nosso coração e assim procedemos. Senhor, nesse instante quero agradecer por todas as ofertas aqui recolhidas, Senhor, para a colocação de melhorias na tua obra, Senhor. Tanto as ofertas como os dízimos, o Senhor abençoe a todos que assim o fizeram. E os que não por assim tiveram a oportunidade de fazer, que você esteja abençoando e abrindo portas para que mais a frente possam fazer. Abençoa o céu, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade de dirigir o culto. Devo a palavra para o pastor Pedro. Glória a Deus. Que bom nós ouvimos a palavra do Senhor, né?
Tem igrejas que elas só gostam de profecia. Eu não vou dizer que eu não gosto de profecia, todo mundo gosta de profecia, né? Mas quando nós pegamos emoção, a igreja pula, briga, mexe, terminou, acabou a emoção. Quando prega conhecimento, ele fica no coração. Nós vamos lembrar dessa mensagem para sempre, né? Porque ela foi uma mensagem de entendimento, de explicação, de conhecimento da palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar, possa guardar e possa recompensar o sacrifício que você veio de vir na casa do Senhor, e Ele é que dá a recompensa, amém? Nós só temos que agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar, guardar, abençoar nossas famílias, e nos livrar de todo mal, nos colocar na presença do Senhor, para que Ele esteja sempre nos guardando e nos abençoando, amém? Amém. Nós vamos estar terça-feira realizando o culto lá, enviando aos irmãos, que nós estamos fazendo toda semana. E domingo estaremos aqui na casa do Senhor mais uma vez, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Rocha pela consideração, pela gentileza de vir aqui, trazer a palavra. Ele sempre fala isso. Às vezes eu falo para ele, pastor, mas tem pouca gente na igreja. Pastor, se tiver só você, eu vou com a mesma alegria pregar. Então, ele tem essa grande consideração com a gente, e a gente também tem com ele, sempre dele. E é uma pessoa que a gente tem, como a gente diz no popular, ele mora no meu coração e não paga nem condomínio, imagina aluguel, né? Então, é sempre uma honra recebê-lo aqui, as portas estão sempre abertas, o Senhor pode contar sempre com a nossa amizade e com a nossa oração, amém? Nós vamos estar orando agora para encerrar nosso culto, e tudo vão ficar de pé, e eu posso estar de volta para fazer essa oração, depois eu falei toda uma vez, amém? Glória a Deus, salve a paz do Senhor, amém? Palavra abençoada, né? Deus falou conosco. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por este culto abençoado, Pai. Meu Deus, te agradecer pela presença de cada um aqui esta noite. Meu Deus, te agradecer, meu Deus, por esta palavra, a qual falaste tremendamente aos nossos corações, Senhor amado. Meu Deus, quero te agradecer, Senhor, por cada um, meu Deus, que saiu dos seus lares, Senhor, e vieram aqui receber a bênção. Meu Deus, quero pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos dar uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória, nos guardando e nos livrando de todo mal. Também quero pedir a Ti, Senhor, que venha nos levar em paz para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxesse, ó Pai, nos guardando e nos dando uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amém? Vamos fechar nossos olhos e receber a bênção do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. 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 Amém.